E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar início aqui agora à nossa quarta aula desse período de quarentena. Nossa também quarta aula no assunto de dinâmica. Agora vamos falar um pouco sobre impulso e quantidade de movimento. São dois assuntos em um só, aqui numa aula só, porque eles se relacionam bastante e são assuntos que caem muito, né? Impulso nem tanto, mas quantidade de movimento cai bastante. E a gente precisa entender bem os conceitos desses assuntos para a gente fazer a nossa prova. É tranquilo, vocês vão ver que é tranquilo. Primeiro vamos começar por impulso. Nada mais interessante do que eu colocar impulso no assunto de impulso, esse desenho, né? Que é eu acho que é o desenho que a gente consegue mais entender o que é o impulso na vida real. A gente sabe que força, pessoal, o que faz um objeto sair do seu estado de repouso e adquirir velocidade e adquirir uma aceleração é a força, né? A gente sabe que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, não basta a gente estudar só o valor da força para a gente saber como é essa aceleração. A gente tem que estudar o quê? Por quanto tempo aquela força é aplicada naquele objeto para que ele tenha uma aceleração. E isso é o que o estudo do impulso aborda, né? Ele aborda o valor da força que é aplicada naquele objeto para que ele adquira uma aceleração e por quanto tempo aquela força é aplicada. Ora, vamos pegar um exemplo aqui desse cara aqui que deve ser jogador de vôlei, né? Quando ele vai pegar um impulso, quanto mais ele se abaixa para pegar o impulso, mais longe ele consegue ir. Por quê? Por mais que ele faça a mesma força, quanto mais tempo ele aplica aquela força, ou seja, quanto maior a amplitude do seu movimento, mais tempo a força de suas pernas atua para colocar o impulso nele, maior vai ser o impulso. Então, ó, não basta ele fazer uma força, ele tem que saber por quanto tempo ele faz aquela força. Se ele dá só uma baixadinha e pula, por mais que ele tenha feito a mesma força, ele fez por pouco tempo. Então ele adquiriu pouca aceleração. Então, quanto mais tempo ele faz a força, maior o seu impulso. E é isso que o impulso estuda. Ó, o impulso é igual a força vezes o ΔT. E o que é esse ΔT, pessoal? É o intervalo de tempo que aquela força é aplicada. Aqui embaixo eu não coloquei, mas é em segundos, certo? Por isso que o impulso é Newton vezes segundos, a unidade do impulso no Sistema Internacional de Unidades. E não tem apelido não, tá, pessoal? É Newton vezes segundo mesmo. Como a gente sabe, força é sempre dada em Newton, intervalo de tempo no SI é dado em segundo. Então, o impulso é essa formulazinha aqui, ó, não tem segredo, né? Quanto maior a força, obviamente, mais impulso o jogador lá pega, e quanto mais tempo ele aplica essa força, mais impulso ele também pega. Então vamos fazer uma questãozinha direta e reta sobre impulso. Ó, pega aí na lista de vocês uma questãozinha sobre impulso que pergunta: qual o impulso de uma força aplicada em um corpo de 2 kg por 5 segundos, que estava em repouso, sabendo que sua velocidade final foi de 10 metros por segundo. Olha, pessoal, eu não aliviei não, tá? Coloquei logo de cara uma questãozinha que não é só aplicar a fórmula. Tem que pensar um pouco. Vamos lá, vamos fazer logo junto aqui com vocês, eu vou anotar os dados, né? O impulso de uma força aplicada em um corpo de 2 kg, massa do corpo é igual a 2 kg, foi aplicado por ΔT 5 segundos, que estava em repouso, velocidade inicial é igual a 0, e a velocidade final foi 10 metros por segundo. Então a velocidade inicial, ó, 0 metros por segundo, e a velocidade final, 10 metros por segundo. Qual foi o impulso? Eita, Newton, eu não consigo resolver porque impulso é igual a força vezes o intervalo de tempo. Ele não me deu a força. Ora, você sabe, mais do que eu até, que força é igual a massa vezes a aceleração. Ah, Newton, mas ele me deu a massa, beleza, mas ele não me deu a aceleração. Ora, você sabe mais do que eu que impulso é igual a massa e que a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT vezes ΔT. Se você quisesse calcular a aceleração por fora, dá para fazer de cabeça. Ó. A aceleração não é variação da velocidade sobre o tempo. A velocidade variou de 0 para 10, ou seja, 10 dividido por 5, que é o tempo. Dá o quê? Dá 2. A aceleração dá 2. Eu fiz aqui direto. Ó. Então você pode até cortar. Ó. Ele não precisava nem ter dado tempo aí para mim.
Então, qual é o impulso? É igual a massa, que ele me deu, que é 2 kg, vezes o ΔV, que é igual ao quê? 10. O impulso é igual a 20 Newton vezes segundo. Aí é um exemplo, não tem alternativa, mas a resposta é 20 Newton vezes segundo. Tranquilidade, pessoal? Então, entenderam o que é impulso? Impulso, só impulso a gente não vai precisar calcular, não. Não vai cair questão só de impulso, não. Vai cair questão nos próximos assuntos que envolvem impulso também. Então, vamos lá, vamos votar. O segundo conceito que a gente precisa aprender, pessoal, aqui ainda impulso, é impulso de uma força variável. Logicamente, quando o jogador de vôlei está pegando o impulso, ele não tem a mesma força do início ao fim do movimento. Essa força pode variar. E aquele F lá da fórmula, a gente não vai saber qual é o valor exato, porque ele varia. Se a força variar, se for o impulso de uma força variável, na questão vai aparecer para vocês um gráfico. Um gráfico de F, abra aí, Edson, no slide, por favor, um gráfico de F por T. Ora, eu falei para vocês, todo gráfico, se isso vezes isso for alguma coisa, a área do gráfico é numericamente igual a essa coisa. Como assim, Newton? Ora, se o gráfico é de F vezes T, a F vezes T é igual a impulso. Então, a área do gráfico é o quê? É o impulso. Mesma coisa em força, for um gráfico de massa vezes aceleração, a área do gráfico vai ser força. Quem lembra de trabalho? Trabalho de uma força variável. Trabalho não é F vezes D, então o gráfico seria F vezes D. Se F vezes D é igual a trabalho, a área do gráfico é igual ao trabalho. Aqui, F por T, a área do gráfico é igual ao impulso. Então a gente precisa calcular a área do gráfico. Será que tem uma questãozinha pra gente? Tem aí, ó. Pega essa questão. Essa questão não está nos exemplos de vocês, está na lista, lá atrás, na parte de exercício, mas eu vou resolver junto com vocês. O que é que você vai fazer, pessoal? Ó, o gráfico abaixo mostra a intensidade de uma força aplicada a um corpo no intervalo de 0 a 4 segundos. Se trabalho é F vezes T, eu vou calcular aqui a área desse gráficozinho. Ah, Newton, mas eu não sei calcular a área de triângulo, eu não sei calcular a área... Não precisa, você vai fazer o quê? Vai calcular a área desses retângulos aqui, certo? Depois você calcula a área desse triângulozinho menor aqui, ó. Depois calcula a área desse retângulo, depois calcula a área desse triângulo aqui. Ah, eu não sei calcular a área de triângulo, precisa saber? Precisa, certo? Vamos fazer de cabeça? Eu não vou anotar para vocês não, vou fazer de cabeça aqui com vocês, ó. Esse retângulozão maior aqui, a gente sabe calcular a área, né? É um lado vezes o outro. 1 para 3 dá 2, vezes a altura que é 20, dá o quê? Dá 40 aqui no meio. A área desse gráfico, dessa parte aqui é 40. Vamos calcular a área desse triângulo aqui? 3 para 4 dá 1, certo? 1 vezes 20 dá 20, dividido por 2 dá 10, né? Porque o triângulo divide por 2. Base vezes altura dividido por 2, dá 10, certo? Então 40 com 10 dá 50. Falta o que aqui? Calcular a área desse bicho aqui. Ah, eu não sei calcular a área disso. Como é que eu faço? Vou calcular a área... fazendo o quê? Vou dividir aqui, ó, passar uma reta aqui, certo? Calcular a área desse retângulo aqui, calcular a área desse triângulo aqui. Já estamos com 50, né? Então aqui vai ser o quê, ó? 0 para 1 dá 1, vezes 10 dá 10, certo? 50 com 10, 60. E aqui vai ser o quê? De 10 para 20 dá 10, vezes 1 dá 10. Dividido por 2 dá 5. Então vai ser o quê? 65 quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado, letra C. Lembrando, aqui vai dar quanto? 40, com 10, 50, com 10, 60, com 5, 65. Calcular a área dessas figuras vai dar o quê? O impulso. Tranquilo, pessoal? Então é só calcular a área do gráfico da força vezes o tempo. E aí vamos voltar aqui para o nosso slide. Volta aqui, Edson, por favor. Falamos sobre impulso, vamos falar agora sobre quantidade de movimento. Os únicos dois assuntos da aula, certo? Impulso e quantidade de movimento. Quantidade de movimento, a fórmula é bem parecida com a fórmula da energia cinética, porque também está relacionado com a energia cinética do corpo. O que é a quantidade de movimento? Se a gente imaginar uma partida de sinuca, né, de bilhar, a gente percebe que quando a gente dá uma tacada numa bola, muitas vezes ela bate em outra bola, ela para e a outra bola continua. E o estudo dessa situação é feito com a quantidade de movimento ou momento linear, que também é outro nome para a quantidade de movimento, que pode aparecer na prova para vocês, e é a mesma coisa, certo? Então, a grandeza física que torna possível estudar essa transferência de movimento no bilhar, por exemplo, é a quantidade de movimento linear, também conhecida como momento linear. E como é que é a fórmula da quantidade de movimento? M vezes V, tranquilidade, certo?
Quanto maior a massa, maior a quantidade de movimento. Quanto maior a velocidade, maior a quantidade de movimento. Isso aqui não importa tanto para a gente agora não. A gente vai ver que mais para frente vai importar bastante. Então, ó, a gente tem que saber que a quantidade de movimento é dada em quilograma vezes metro por segundo, certo? A massa em quilograma e a velocidade em metro por segundo, como vocês já sabem, tranquilamente. Então, ó, por que a gente precisa saber da quantidade de movimento? Já é o primeiro assunto mais importante da aula hoje. Teorema do impulso e depois conservação da quantidade de movimento, certo? O que é que o teorema do impulso diz? O impulso de uma força, devido à sua aplicação em certo intervalo de tempo, é igual à variação da quantidade de movimento do corpo ocorrido neste mesmo intervalo de tempo. Então, o impulso vai ser igual ao quê? O impulso que a gente acabou de estudar vai ser igual à variação da quantidade de movimento. Da mesma forma que a gente viu na aula anterior, que o trabalho é igual à variação da energia cinética, né? Se um corpo está andando, o trabalho é igual à variação da energia cinética. A gente vai ver agora que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. E a gente acabou de ver isso aqui numa questão, ó. Vem para cá, puxa para cá, isso para o quadro. Perceba quando a gente estava resolvendo essa questão, ó, eu coloquei que impulso é igual a F vezes intervalo de tempo, força vezes o intervalo de tempo, que a gente viu que é a fórmula do impulso, trocando força por massa vezes a aceleração, e trocando a aceleração por ΔV sobre ΔT, você percebe que ficou m vezes ΔV. Ora, coloca no slide, Edson, por favor. Se o impulso, se a quantidade de movimento é m vezes v, volta para cá para o quadro. Se a quantidade de movimento é m vezes v, m vezes ΔV é o quê? É a variação da quantidade de movimento. Então, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Por quê? M vezes ΔV, ó, vou puxar para cá. Aqui está ruim, vou pegar esse aqui que está melhor. M vezes ΔV vai ser o quê? M vezes V final menos V inicial. ΔV. Ou seja, M... Opa! Borrou aqui. M vezes V final menos M vezes V inicial. Isso é o quê? Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Ou seja, impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Ah, Nuto, não entendi nada. Não precisa entender. Se você não entendeu nada, esquece isso que eu fiz e decora. Né? Decora o que está no slide. Impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Por que, Nuto, decora? Porque eu não sou capaz de entender? Não, porque você não precisa entender. Certo? Você só precisa saber disso aqui. Só estou demonstrando de onde veio essa teorema, de onde veio o teorema do impulso. Tranquilo? Então, ó, pega uma questãozinha aí que fala um pouco sobre o teorema do impulso. Exemplo, um corpo de massa igual a 1 kg apresenta, em um dado instante, velocidade de 5 metros por segundo. Quando passa a atuar sobre ele uma força de intensidade igual a 5 newtons, na mesma direção e sentido da velocidade, durante 4 segundos, determine o valor da velocidade do corpo ao final dos 4 segundos. Então, essa questãozinha está aí para vocês, ao final aí do teorema do impulso. Então, vamos lá resolver. Então, pessoal, duas questões aí bem interessantes para a gente, né? O nosso primeiro exemplo aí é um corpo de massa 1 kg apresenta em dado instante velocidade de 5 metros por segundo, quando passa a atuar sobre ele uma força de intensidade igual a 5 newton, na mesma direção e sentido da velocidade, durante 4 segundos. Determine o valor da velocidade do corpo ao final dos 4 segundos. Então, vamos voltar para cá, ó. Corpinho aqui, ó, pessoal, inicialmente se mexendo com velocidade de 5, começa a atuar nele uma força durante 4 segundos e, obviamente, a velocidade dele é incrementada de um certo valor. Com isso vai variar a energia, aliás, varia a energia cinética também, mas vai variar a quantidade de movimento. Essa variação da quantidade de movimento é igual a impulso, que a gente vai conseguir calcular e vai achar a velocidade final. Como é, Nuto? A gente sabe que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Quem é o impulso? F vezes ΔT. Variação da quantidade de movimento é M vezes V menos V0. Certo? V é V final, tá? V0 é V inicial. A gente tem o que aqui? Tem força? Tem. Tem o intervalo de tempo? Tem. Tem a massa? Tem. Tem velocidade inicial? Tem. Falta só achar o quê? A velocidade final. Então vamos lá. Ó. A força é 5 newtons. O intervalo de tempo é igual a 4 segundos. Opa, colocar a unidade aqui, não precisa. A massa é igual a 1 kg
E o intervalo e a variação da velocidade é o quê? É V menos 5. Que dá 20, uma vezes V dá V, uma vezes 5 dá menos 5. Vai ficar como? 20 é igual a V menos 5. Menos 5. Esse 5 passa somando, fica V é igual a 25 metros por segundo, é a velocidade final dele. Tranquilo, pessoal? Então a resposta é 25 metros por segundo. Próxima questãozinha aí, a questão da FAMENE 2017.1. Ora, uma esfera de massa 2 kg, com velocidade escalar de 12 metros por segundo. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aí, uma esfera de massa 2 kg, com velocidade escalar de 12 metros por segundo, choca-se contra uma parede e retorna na mesma direção inicial, só que com velocidade escalar de 9 metros por segundo. O módulo do impulso exercido pela parede sobre a esfera em unidades do Sistema Internacional de Unidades é de... Então, ó, pessoal, perceba que essa questão é bem interessante porque ela tem uma pegadinha, certo? A bolinha vem aqui, ó, com velocidade de 12, bate na parede e volta. Ou seja, a velocidade, como é uma grandeza vetorial, ela precisa ser colocada com o sinal correto. Quando a velocidade está indo para lá, ela é positiva ou negativa, depende da sua referência, mas para mim é positiva. Quando ela bate e volta, a velocidade se torna negativa. E isso é preciso entrar no cálculo, porque isso faz diferença no cálculo, certo? Então, como é que a gente faz? Ele quer saber o impulso. O impulso é igual a F vezes ΔT, que a gente não tem, mas também o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então fica, impulso é igual à variação da quantidade de movimento, impulso é igual a massa vezes V final menos V inicial. Então o impulso vai ser igual ao quê? Qual é a massa? 2 kg. Qual é a velocidade final? Menos 9. Qual é a velocidade inicial? Menos 12. Então o impulso vai ser igual a quanto, pessoal? 9 menos 12 dá 21, vezes 2 dá 41. O impulso, 42, aliás. O impulso vai ser igual a menos 42 newton vezes segundo. Perceba que a resposta aí, ó, é letra D de dado. Se a gente não tivesse levado em consideração o sinal, o impulso seria 9 menos 12, daria 3. 3 vezes a massa daria 6. Então você percebe que 6 é letra C aí, ó. Letra C de cuidado. Se você tivesse feito sem considerar os sinais, você teria errado. Tem resposta e você teria errado. Perceba que a resposta é letra D, 42 mesmo. Tranquilo, pessoal? Vamos fazer outra questãozinha aí, ó. Coloca aí, Edson, na tela, por favor. Essa questãozinha é um desafio, certo? Não é uma questão fácil, é uma questão difícil. Quero que vocês só entendam. Tranquilo? Então, pessoal, a questãozinha aí da FAMENE 2016.1, uma questão bem difícil, certo? Não é uma questão simples, uma das mais difíceis que já caíram na prova da FAMENE. Coloca essa, por favor, no slide. Vamos ler um pouquinho a questão. Ó. Uma bola de massa M é lançada contra o chão, com o qual interage, refletindo-se em seguida, sem perdas de energia cinética. A figura representa o evento com o ângulo θ igual a 30 graus, sabendo que o módulo de velocidade de incidência a gente vai chamar de V, e que a interação tem duração de ΔT, com a intensidade média da força que o solo exerce na bola. Ora, volta para cá, Edson, por favor. Então, o desenho é esse aqui, pessoal. A bolinha vai bater e vai refletir, certo? Vai bater na forma de diagonal. Obviamente, como na questão diz, não há perda de energia cinética. Então, a velocidade com que ela bate é a velocidade com que ela sai. Então, as velocidades são iguais, só tem direção e sentidos diferentes. Esse VI é igual a esse VF em módulo, beleza? Então, a gente vai ter que decompor, certo? Como está na diagonal, a gente vai ter que decompor. Então, a gente esquece aqui esse VI, aqui, ó. Eu posso até apagar se eu quiser para não me confundir, que decompus em Vx e em Vy. E aqui é a mesma coisa, ó. Decompus em Vx e em Vy. Perceba que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, certo? Então a gente vai analisar aí a variação da quantidade de movimento, certo? Quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. Como V não variou, Vx, aliás, não variou. Então, na horizontal, a quantidade de movimento ela não varia. O que é que varia a quantidade de movimento? Na vertical, Vy com Vy. Ora, como é que a gente sabe como é que a gente vai calcular? O que é que ele quer? Ele quer a intensidade da força que o solo exerce na bola. Ora, a gente sabe que impulso é igual à variação da quantidade de movimento.
Ou seja, F, que é o que ele quer, vezes o intervalo de tempo que essa força foi aplicada, é igual a massa vezes V final menos V inicial. Ora, pessoal, se a velocidade de x não varia, horizontalmente a quantidade de movimento não variou. O que é que vai importar para a gente? Só Vy. Como foi essa variação de Vy? Perceba se a velocidade de incidência é igual, os Vy eles são iguais. Eles só têm sentidos opostos, certo? Como é que a gente calcula Vy? Vy, se a gente fechasse esse triângulo aqui, pessoal, ó, perceba que Vx está perto do ângulo, que a gente projetaria ele aqui, ó, está perto do ângulo, e Vy é esse aqui, ó. Em relação ao ângulo, ele está longe, então ele é V seno. Nesse caso, o Vy, ele é V vezes o seno de 30 graus, que o ângulo é 30 graus, certo? E V a gente chamou de V, certo? Seno de 30 graus é 1 sobre 2, então Vy é igual a V sobre 2. Tanto esse Vy quanto esse Vy é V sobre 2. Então vamos jogar na fórmula, ó. F vezes ΔT é igual a massa, que ele não me deu, mas também não precisa, porque a resposta é em letras, né? Vezes V final menos V inicial. Quem é V final, pessoal? É aquele Vy lá, certo? Que a gente vai chamar de V sobre 2. Quem é V inicial, pessoal? Menos V inicial que está para cá. Perceba que o sinal, assim como na questão anterior, o sinal é trocado, porque está num sentido e o outro está no outro sentido. Então a gente vai fazer o quê? Menos V sobre 2. Isso vai dar o quê, pessoal? Vai dar positivo, vai dar a soma dos dois. V sobre 2, menos com menos dá mais V sobre 2 vai ficar o quê? V. Então F vezes ΔT é igual a M vezes V. Joga o ΔT para baixo. Como é que a gente acha F? M vezes V dividido por ΔT. A resposta é essa aí, que na questão para vocês, coloca aí, Edson, por favor, é letra C de casa. M vezes V sobre ΔT. Ah, não, a questão quando só tem letra é difícil. Não é, só assusta, mas não é difícil. Perceba que essa questão, apesar de ser complicada, a parte da resolução foi tranquila. Então deu para entender? Questão no nívelzinho um pouco mais hard. F é igual a mv sobre ΔT. Lembrar que no impulso os sinais da velocidade importam. Beleza? Vamos voltar para cá. Então indo aí para o assunto mais importante do dia de hoje, que é a conservação da quantidade de movimento, certo? A gente viu que quantidade de movimento é m vezes v, e a gente vai entender agora o que é a conservação da quantidade de movimento para entender a parte de choques, certo? Depois da aula. Em um sistema isolado de forças externas, a quantidade de movimento se conserva. Quer dizer o quê, pessoal? Lembra que a energia mecânica, quando um sistema ele é conservativo, né? A energia mecânica ela se conserva, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Aqui é a mesma coisa. Se o sistema for conservativo, for isolado de forças externas, a quantidade de movimento final ou inicial vai ser igual à quantidade de movimento inicial, certo? A quantidade de movimento final vai ser igual à quantidade de movimento inicial, se o sistema for conservativo e isolado de forças externas. Como é que eu vou aplicar isso, Nuto? Você vai ver agora. Então, quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Vamos ver um exemplinho para a gente ver se a gente entende. Abra aí, Edson, por favor. Então, pessoal, aí, dois exemplos bem legais da conservação da quantidade de movimento. Primeiro exemplo, eu já anotei aqui para vocês. Coloca aí na tela, por favor, Edson. Um corpo de massa 4 kg se desloca com velocidade constante igual a 10 metros por segundo. Um outro corpo de massa 5 kg é lançado com velocidade de 20 metros por segundo, atrás dele, em direção ao outro bloco. Quando os dois se chocarem, ficarão presos por um velcro colado em suas extremidades. Qual será a velocidade que os corpos unidos terão? Então, pessoal, puxa aqui para o quadro, Edson, por favor. Então, dois corpos, certo? Um na frente, que é um pouquinho mais leve, tem massa de 4 kg, está com 10 metros por segundo. E um atrás, um pouquinho mais pesado, com massa de 5 kg, está com 20 metros por segundo. Esse vai alcançar esse em algum momento. Quando esse alcança ele, eles se juntam e passam a seguir juntos. Com que velocidade essa união dos dois vai ter? Qual velocidade essa união dos dois vai ter? Como é que a gente faz? Conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Qual é a quantidade de movimento final? A massa dos dois agora juntos, né? Porque é um corpo só,
vezes a velocidade final. Qual é a massa dos dois juntos? Ora, a questão me deu. A questão me disse que a massa de um era 4 e a massa do outro era 5. Qual vai ser a massa dos dois juntos? 9 kg. Vezes a velocidade final, que é o que eu quero descobrir dos dois juntos. E a quantidade de movimento inicial? É a quantidade de movimento de um mais a quantidade de movimento de outro. Qual é a quantidade de movimento do primeiro, pessoal? É a massa dele, que é 4 kg, vezes a sua velocidade, que é 10 metros por segundo. Qual é a quantidade do movimento do outro? A massa do outro, que é 5 kg, vezes a sua velocidade inicial, que é 20 metros por segundo. Então vai ficar como, pessoal? 9V é igual a 40 mais 100 é igual a 140, certo? 9V é igual a 40 mais 100 é igual a 140. Então V vai ser igual ao quê, pessoal? 140 dividido por 9. Por 9. Isso aí vai dar aproximadamente 15,5 metros por segundo. E isso é a nossa resposta. Ou seja, um vinha com 10, outro vinha com 20. Quando se junta, eles saem com 15,5 metros por segundo. Entenderam, pessoal? Legal? Vamos fazer a próxima questãozinha aí, ó. Coloca aí essa, por favor. Conservação da quantidade de movimento. Também em um ringue de patinação no gelo, dois patinadores, um de 40 kg e outro de 60 kg, estão parados. Velocidade inicial é igual a zero. Um enfrenta ao outro. Um deles resolve empurrar o outro e ambos passam a se movimentar em sentidos opostos. Sabendo que o patinador de 60 kg adquire velocidade de 4 metros por segundo, a velocidade adquirida pelo outro patinador é... Puxa para cá. Ó, desenhei aqui para vocês, certo? Um exemplo aqui, ó. Inicialmente eles estão parados, um de frente para o outro, um com a mão para o outro, e aí eles resolvem se empurrar. Um vai para o lado, outro vai para o outro. O mais pesado, de 60 kg, ele saiu com 4 metros por segundo. Qual vai ser a velocidade do outro? Também é uma questão de conservação da quantidade de movimento. Então, como é que a gente faz, pessoal? Quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial, na mesma forma, certo? Qual é a quantidade de movimento final, pessoal? A gente vai fazer a quantidade de movimento desse mais a quantidade de movimento desse. Então, vamos lá. Como é que a gente faz? M1 vezes V1 mais M2 vezes V2 é igual à quantidade de movimento inicial, que é o quê? Zero. Tranquilo, pessoal? Então, qual vai ser a quantidade de movimento inicial? É zero. Por quê? Porque eles não têm velocidade. Se eles não têm velocidade, eles não têm quantidade de movimento. Então, ó, a quantidade de movimento do primeiro, a gente tem a massa, mas quer saber a velocidade dele. Então vai ficar M1 é 40 vezes V1. 40 V1 mais M2 é 60. Velocidade do segundo é menos 4, porque tem sinais opostos, certo, pessoal? Então a velocidade do segundo é menos 4, é igual a zero. Então aqui vai ficar 40 V1 menos 240, que é 4 vezes 60. Quando passar para o outro lado, passa positivo. É igual a zero. Então vai ficar V1 é igual a 240 dividido por 40. Corta aqui. 24 dividido por 4 é igual a 6. Então V1 é igual a 6 metros por segundo. Tem resposta aí não, mas a resposta é de 6 metros por segundo. Não tem alternativa, mas a resposta é 6 metros por segundo. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima? Abra aí uma questãozinha da FAMENE 2011.2. Questão bem interessante. Ó, pessoal, então apaguei aqui só um lado para falar um pouco sobre a questão da FAMENE 2011.2. Coloca aí na tela, Edson, por favor. Um gavião de massa 5M, ou seja, é mais uma questão que não tem número, só letra, certo? Mas é tranquilo. Um gavião de massa 5M move-se com velocidade v. Em certo instante, o gavião avista um pombo de massa 2M, que está em repouso, ou seja, velocidade zero, e voa para agarrá-lo. Qual a velocidade com que o sistema gavião mais pombo se move após a captura? Ora, pessoal, então vamos fazer logo direto aqui no quadro, certo? Tem lá o gavião, ele avista o pombo está lá parado, ele vem com a sua velocidade v,
né, com sua massa 5m, pega o pombo e sai os dois juntos. Ou seja, se juntou. Conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Qual é a quantidade de movimento final? É a soma dos dois, a massa dos dois vezes a velocidade dos dois juntos. Qual é a massa dos dois? Ora, o gavião pesa 5m, a massa do gavião, aliás, é 5m, e a massa do pombo é 2m. Qual é a massa dos dois juntos? 5m mais 2m, vezes a velocidade dos dois juntos, que eu vou chamar a velocidade final, é igual à quantidade de movimento inicial. Ora, se o pombo estava parado, ele não tem quantidade de movimento. Então, no sistema, só quem tinha quantidade de movimento é o gavião. Qual é a quantidade de movimento do gavião? A massa do gavião vezes a velocidade inicial do gavião, que ele chamou aí de Vzinho. Tranquilo? Então, aqui fica 7m vezes a velocidade final dos dois juntos é igual a 5m vezes Vzinho. Corto o m aqui com m aqui, pessoal. Ó, a velocidade final dos dois juntos é igual ao quê? 5 Vzinho dividido por 7. Tem alternativa aí? Tem aí, pessoal. A resposta é letra B de bola. Tranquilidade. Então, questão aí que assusta muitas pessoas. Volta para cá, Edson. Só com letras, não tem números, mas você percebe que é uma questão tranquila para resolver da conservação da quantidade de movimento. E para finalizar, pessoal, última questão aí, uma questão da Unip, certo? Uma questão teórica. Eu não vou resolver todas as questões da lista, então quem tiver dúvida pode me pedir no grupo, pedir no privado, para a aula não ficar muito extensa, fazer muitas questões, eu faço e mando o vídeo para vocês em casa mesmo. Então vamos fazer aí a última questão da Unip, certo? Unip 2014.2, uma questão teórica. Tu abre ela no quadro aí para mim, por favor, Edson. Um ocupante de um veículo sofre a mesma variação de momento linear em uma colisão. Ou seja, quer dizer o quê? Que a velocidade inicial deles e a final é a mesma, certo? Independente se o carro tem ou não airbag. Mas o que é que o airbag age lá? Contudo, o airbag faz com que o ocupante do veículo experimente essa variação do momento linear, essa variação da quantidade de movimento, durante um intervalo de tempo maior. Ele varia a quantidade de movimento no intervalo de tempo maior, reduzindo o pico da força sobre o ocupante e aumentando as chances dele escapar ileso. Com base nos conhecimentos sobre impulso e conservação do momento linear, é correto afirmar aqui. O momento linear é a quantidade de movimento, tá, pessoal? O momento linear de uma partícula é modificado caso uma força resultante nula atue sobre uma partícula. Não. Se uma força resultante nula atua sobre uma partícula, não varia sua velocidade, nem varia sua massa, então a quantidade de movimento não varia. O momento linear de um sistema isolado é conservado. Ó, lembra, um sistema conservativo, um sistema isolado de forças externas, é conservado durante algum evento de interação, tal como uma colisão. Será que é essa? Vamos guardar. O impulso total da força resultante sobre uma partícula é igual à variação da energia cinética? Letra C? Não. Variação da energia cinética é trabalho. Variação do impulso é variação da quantidade de movimento. Falso também. O impulso é uma grandeza escalar. Já está errado. Impulso é uma grandeza vetorial. Força é vetorial. Errado. Os dois corpos, após se chocarem numa colisão perfeitamente elástica, permanecem grudados e ocorre transformação da maior fração possível da energia cinética inicial em energia térmica. Já está errado também, porque choque perfeitamente elástico não ocorre perda de energia cinética. Então a resposta aí para a gente, pessoal, é letra B. E aproveitando aí para falar um pouco sobre essa última alternativa, sobre choques e colisões. Vocês vão perceber que na lista de vocês vai ter lá alguma parte sobre choques e colisões, inclusive um passo a passo de como resolver uma questão de choque e colisão. Está aí porque precisa estar. Eu posso até gravar outra aula falando sobre choques e colisões, mas não cai, nunca vi cair na prova das particulares. Então, eu deixei aí como um bônus, quem quiser entender, entende. É tranquilo também, não tem segredo, mas não é um assunto que deve ter muito foco para ser abordado, porque já é um assunto mais difícil, que os alunos reclamam um pouco mais e não tem tanta importância para as provas das particulares daqui do nosso estado. Tranquilo, pessoal? Então ficamos por aqui. Impulso e quantidade de movimento, nós terminamos por aqui. Acredito que a gente termina hoje a parte de dinâmica. E aí, na próxima aula, a gente vai ver outro assunto já de outro tópico da física, certo? Ainda não sei qual, vou decidir e eu coloco para vocês. Provavelmente será hidrostática. Valeu, pessoal!